Bem-vindos, eu sou Luiz Castelo e neste vídeo, dando continuidade ao assunto campo elétrico, nós vamos determinar a equação, vamos calcular aqui qual é o campo elétrico produzido por uma linha de cargas. Nossa linha de cargas aqui, como vocês podem ver na figura, essa amarela aqui, ela vai estar no formato de um anel. Isso independe, o formato é interessante na hora que a gente for fazer a integral, vai fazer algumas operações matemáticas ali, mas foi só uma escolha para poder seguir o mesmo modelo aqui que o livro segue. A linha de carga dele também é no formato de um anel. Então vamos tentar entender aqui, primeira coisa, a nossa figura aqui. E depois nós vamos partir aqui para a dedução da nossa equação aqui do campo elétrico produzido por este anel, essa linha fina carregada. Olha aqui, a primeira coisa que a gente vai prestar atenção aqui nessa figura é o amarelo, a parte amarela da figura aqui, o meu anel, é a minha linha. Ela é uma linha, ou seja, ela só tem cargas em uma única dimensão, só no comprimento deste anel. Ele não tem profundidade, não tem nada mais a não ser o comprimento desta linha, o comprimento deste anel aqui. Este anel meu aqui tem um raio R. E eu quero calcular o campo elétrico aqui, ó, neste pontinho. Neste ponto eu quero determinar qual é o campo elétrico gerado por todo este anel aqui, por toda esta linha carregada aqui. Tudo bem? Então, olha só que a distância deste ponto aqui, escolhendo este ponto aqui, ó, esse pedacinho bem aqui, até aonde eu quero calcular o campo elétrico, eu chamei de R minúsculo. Tudo bem? E a distância do centro do anel até onde eu quero calcular, a altura ali, quanto ele está assim, eu estou calculando em cima do eixo que passa pelo centro do anel. Essa distância a gente deu o nome de Z aqui. A gente vai ter que aproveitar esta geometria para poder equacionar tudo que eu preciso aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou reparar é que é um anel. Pessoal, se é um anel de uma linha bem fina aqui, ele tem uma densidade de cargas. E o que é densidade? Densidade de carga é a carga dividido por alguma coisa. No meu caso, no caso específico aqui, é o quanto de carga eu tenho por comprimento. Então, ó, densidade linear a gente chama de lambda. Isso aqui é igual a carga por comprimento, que eu vou chamar de L. O comprimento deste anel todo eu estou chamando de L aqui. Só que, se este anel for uniformemente distribuídas as cargas sobre ele, e a gente vai assumir que é, isto aqui também é igual a um pouquinho dessa carga. Qualquer pedaço minúsculo que eu escolher desse anel, vou pegar um pedaço bem pequeno desse anel, vai ter um infinitésimo de carga, um dq de carga, dividido por um pedacinho de nada do comprimento aqui. Porque eu escolhi um pedaço muito pequeno e não o anel inteiro. Então, um dl, um infinitésimo do comprimento. Toda vez que o todo for igual aos todos os pedaços pequenininhos desse anel, a gente fala que ele está uniformemente distribuído. As cargas estão uniformemente distribuídas sobre esse anel. Então, é uma distribuição uniforme de carga. Repara que eu posso escolher agora qual critério de igualdade eu quiser. Um dos primeiros que a gente vai usar, não um único, vai ser este aqui, ó, que lambda é igual a um pedaço pequeno do anel. Por que isso? Porque eu vou começar a estudar só o que está acontecendo neste pedacinho aqui, gente, ó. Vamos lá. Neste minúsculo pedaço aqui, fazendo de conta que é muito pequeno, neste minúsculo pedaço, eu não tenho a carga toda do anel
e nem tenho o comprimento todo do anel. Isso aqui é muito pequeno. Neste pedaço, olha o que a gente tem. A gente tem um infinitésimo de carga, uma quantidade muito pequena da carga do anel, e eu tenho um pedaço muito pequeno do comprimento do anel. Eu tenho um dl. Então, eu tenho um infinitésimo de carga e um infinitésimo de comprimento. Este pedacinho de nada do anel vai gerar um campo elétrico para lá, ó. Campo elétrico, vamos assumir que tudo aqui seja positivo, vai gerar um campo elétrico em linha reta neste ponto de afastamento, se eu assumir que tudo é positivo. Então, olha aqui, neste pedaço, eu vou gerar um pouco do campo elétrico, uma quantidade bem pequena do campo elétrico, que a gente vai chamar de dE. Aqui. Então, ó, coisas pequenas geram um pouquinho do campo elétrico, um infinitésimo do campo elétrico. Se eu quiser saber qual é o campo elétrico todo neste ponto, eu tenho que calcular para vários desses pedacinhos pequenininhos. Calculo esse, calculo o próximo, eu vou somando tudo e aí eu vou saber qual é o campo elétrico total neste ponto aqui. Então, isso que vocês têm que ter em mente. Eu estou calculando um pedaço pequeno e eu vou ter que somar de todos os pedaços pequenos, desde aqui até dar a volta completa e chegar aqui outra vez. E aí sim eu vou ter este campo elétrico. Então, vamos aproveitar isso aqui e vamos aproveitar a nossa geometria disso aqui. Repara aqui. Aqui eu vou ter um ângulo que eu vou chamar de θ. Se tivesse muito bem desenhado, não é o caso aqui, faz de conta que está lindo isso aqui, aqui é oposto pelo vértice. Aqui também eu tenho o mesmo ângulo daqui de baixo, o ângulo θ também. E reparem vocês, isso aqui é importantíssimo reparar. Vou fazer um tracejado aqui, ó. Que se eu pegar este campo elétrico, eu posso e devo decompor ele, o campo elétrico devido a este pedacinho. Eu posso e devo decompor ele. Na hora que eu vou decompor ele, vai aparecer aqui, ó, uma componente dele apontando para cá, que é o DEX. O DE no eixo X aqui. E vai aparecer uma componente dele para cá, nessa minha decomposição, que vai ser o meu DE no eixo Z. Então, a primeira coisa, eu tenho um vetor que não está sobre nenhum dos eixos da minha escolha, eu tenho que decompor ele. Só que agora repare a importância disso para este problema. Na hora que eu escolher este mesmo pedacinho aqui, só que do lado oposto do lado de cá, vai aparecer um campo elétrico para cá. Ó, vai aparecer, eu vou apagar isso, é só para poder mostrar para vocês. Vai aparecer um campo elétrico para cá. Este campo elétrico que aparece para cá, ele vai decompor para o lado de cá e vai decompor para o lado de cima. E, se eles são simetricamente opostos, este lado tem o mesmo tamanho desse lado e são vetores. Um aponta para a esquerda, o outro para a direita, do mesmo tamanho. São vetores idênticos na mesma direção em sentidos opostos. Então, eu não tenho campo elétrico líquido no eixo X, porque qualquer pedaço simétrico que eu escolher vão sempre se cancelar o lado esquerdo e o lado direito aí de vocês. E só vou somar todas as componentes que apontar para cima. Então, o campo elétrico só se dá para cima, por simetria. Devido à simetria da figura, o campo elétrico total é a soma de todos os campos elétricos de cada pedacinho do anel que eu escolher para cima aqui. E para cima é o meu DEZ. Para cada um desses pedacinhos é o meu DEZ. Então, vamos escrever isso, que eu só vou ter campo no Z. Vou até apagar isso aqui não me interessa mais, que era só para mostrar para vocês que existia uma simetria. Tá? Vamos escrever este DZ do lado de cá e tentar começar a trabalhar a parte matemática, já que a gente entendeu aqui a parte geométrica. Então, vamos lá para a parte matemática da coisa. Então, olha aqui, ó, presta atenção.
Para este campo elétrico bem pequenininho aqui, gerado só por este pedacinho do anel, eu tenho um infinitésimo de campo elétrico aonde eu quero calcular ele. Então, eu vou ter um DE. Só que eu sei calcular campo elétrico. Não é porque eu coloquei esse D, que é uma parte muito pequena, infinitésimo, que eu não sei calcular campo elétrico, não. Eu sei. Como é que eu calculo campo elétrico de um pontinho? Isso aqui é uma carguinha pontiforme. A gente já viu isso nas outras aulas, dê uma olhadinha lá. O campo elétrico de uma carga pontiforme é 1 sobre 4 π epsilon zero. O valor desta carga, eu sei que o anel inteiro tem carga Q. Este pedacinho aqui, que é essa carga infinitesimal, tem carga dQ. É só um pedaço muito pequeno da carga total. E a gente chama de dQ isso. Sobre a distância que separa este infinitésimo de carga do ponto onde eu quero calcular o campo elétrico. E essa distância que separa, ó, é este R minúsculo. Então vai ficar R ao quadrado. Gente, não mudou nada da equação da parte pontiforme da coisa. Quando eu tenho um ponto e quero calcular o campo elétrico, eu só coloquei um Dzinho aqui e aqui para indicar que eu estou calculando não o campo todo ainda, mas só um pedacinho do campo, até este momento. Então, este pedacinho gera aquilo de campo no ponto onde eu quero calcular. Aí a primeira coisa que você tem que observar depois que você faz esta equação é quem é esse R ao quadrado? Ou quem é este R? No caso, eu já vou aproveitar R ao quadrado direto, mas quem é ele? Eu olho para a minha figura aqui. Eu olho isso e pego a geometria dessa figura. Na geometria dessa figura, eu reparo aqui, ó, que este lado verde, este lado alaranjado e este lado branco formam um triângulo. E não é qualquer triângulo, é um triângulo retângulo. Então, este R minúsculo é a hipotenusa deste triângulo, de duas grandezas, de dois lados que eu conheço muito bem. Eu conheço o raio do meu anel e eu conheço a altura onde eu quero medir o campo elétrico, que é Z. Então, olha aqui. Se eu usar o teorema de Pitágoras ali para calcular a hipotenusa, para calcular esse R aqui, eu vou chegar à conclusão que R ao quadrado, já vou aproveitar o R ao quadrado, é igual a Z ao quadrado mais o raio do anel ao quadrado. Pronto. Então, eu já sei quem é este R ao quadrado. Então, vamos reescrever esta equação aqui. E não é só isso ainda, a gente vai manipular bastante essa equação ainda. Vamos fazer isso aqui com bastante calma, bem devagar, para que vocês consigam entender. Então, vão copiando aí no caderno, vão fazendo. E depois que acabar, tentam fazer sozinho, sem olhar. Volta no vídeo quando precisar, tenta outra vez sozinho até conseguir. Então, vamos lá. Quem que vai ser o meu DE? DE é igual a 1 sobre 4 π epsilon zero dQ sobre R ao quadrado. Opa, R ao quadrado está em verde aqui, ó. É Z ao quadrado mais o errão, o raio do anel ao quadrado. Tá aqui. Tem mais coisa para fazer aqui ainda antes de integrar isso, antes de somar essas infinitas contribuições aqui. Vamos ver qual que é o próximo passo que eu tenho a fazer. O próximo passo que eu tenho a fazer, eu vou aproveitar esta equação aqui, ó. Essa. Porque a partir dessa equação eu consigo saber quem é dQ. Olha lá, aqui eu fiz o balão, aqui em volta dela. Então, se eu isolar dQ, eu vou ter que dQ é igual, passo dl para cá, lambda dl. Olha. Então, vamos escrever aqui, mas, olha para o lado de lá que eu estou tirando, dQ é igual a lambda dl. Aqui. Eu isolei o meu dQ desse balãozão que eu fiz aqui e deu aquilo lá.
Eu posso substituir mais uma vez alguma coisa aqui. Vamos substituir. Vai ficar aqui. DE é igual a 1 sobre 4 π epsilon 0. No lugar de dq, lambda dl. Tá aqui. E aqui fica a mesma coisa. Z ao quadrado mais R ao quadrado. Aí você fala, nossa, agora eu já substituí tudo, é só integrar o dE que eu acho o campo elétrico. Não. Por que não? Porque a gente descobriu que a única contribuição que eu tenho está no eixo Z. Tá aqui. No eixo X, não vou ter contribuição. Então, só me interessa o DEZ. DEZ. Só que, olha aqui, isso é importante em geometria, trigonometria, é extremamente importante para a gente aqui fazer nossas aulinhas de física. Quem que é o DEZ? O DEZ é a projeção do DE no eixo Z. É a sombra que o DE faz no eixo Z. Só que na hora que eu projeto a sombra de DE no eixo Z, eu rodei essa sombra, digamos assim, eu projetei essa sombra para o lado do ângulo θ aqui, ó. Essa sombra está colada onde o ângulo θ encosta. Então, quem é DEZ? DEZ é a projeção do DE no eixo Z, que significa, neste caso meu aqui, que ele é o DE. Como a sombra está junto do ângulo que eu estou estudando, DE cosseno de θ. Está aqui. Então, este é o que eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar, na verdade, não o DE, mas o DE cosseno de θ. De novo, eu olho para essa figura, olha para esse triângulo retângulo. Se eu olhar para esse triângulo retângulo, eu consigo descrever o cosseno de θ em função das grandezas que eu tinha no meu desenho quando a gente começou a fazer aqui o problema. Então, pessoal, vamos tentar achar aqui agora quem é o cosseno de θ. Cosseno de θ. É muito vai e vem? Sim, é muito vai e vem, mas é muito necessário fazer isso. Sem isso não dá para fazer. Tudo bem? Então, olha aqui. Tem que lembrar seno, cosseno, tangente, regra de potência, Pitágoras. Tem que lembrar tudo para a gente poder trabalhar isso. Mas, lembrando, não é um exercício, nossa, extremamente difícil. Ele pode ser grande. A gente tem que, no começo, fazer devagar, para que eu tenha atenção sobre o que eu estou fazendo. Depois isso aqui se torna automático quando vocês já tiverem mais traquejo matemático. Então, ó, cosseno de θ. Qual é a fórmula para calcular o cosseno de θ no triângulo retângulo? Cosseno, gente, cosseno de um ângulo é o cateto adjacente, o lado que está coladinho com o ângulo, dividido pela hipotenusa. Olha aqui, ó, no triângulo retângulo, é igual. Isso aqui é o θ, aqui também é θ, então vamos olhar sempre no triângulo retângulo quando eu puder. No triângulo retângulo, o lado que está colado com o ângulo θ é o Z, porque esse aqui é hipotenusa, a hipotenusa não conta. Então vai ser cateto adjacente, que é Z, sobre a hipotenusa, que é o R'. Só que eu sei quem é R', olha aqui. Eu sei quem é R'. Então, volta aqui. Eu faço que cosseno de θ é igual a Z. Aqui está o quadrado. Para isso aqui sumir, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados aqui e some o quadrado, eu tenho só o R. Vai ficar Z ao quadrado mais R ao quadrado, tirado a raiz quadrada. Só que a raiz quadrada eu vou escrever assim, ó, meio. Mesma coisa que a raiz quadrada. Tudo bem? A gente vai voltar para lá, porque agora o que eu quero calcular? O DE cosseno de θ. De novo, por quê? Porque só a contribuição no eixo Z que vale. Só esse DEZ. Só me interessa, então, o DEZ, que é o DE cosseno de θ.
Se eu fizer cosseno de θ do lado de cá, eu posso, desde que eu faça cosseno do lado de lá também. O que eu faço de um lado do sinal de igual, eu faço do outro lado do sinal de igual. Vamos fazer isso com calma aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Vou multiplicar por cosseno. Vai ficar aqui DE cosseno de θ é igual a... Copia tudo e coloca cosseno de θ do lado de lá. 1 sobre 4 π epsilon 0, z ao quadrado, r ao quadrado, lambda dl, cosseno de θ. Apesar de que eu já sei quanto que vale cosseno de θ, ó, tá aqui. Isso aqui vale meu cosseno de θ, eu vou ter que substituir lá depois, tá? Agora sim, se eu somar todos estes, todos os dEs cosseno de θ, eu vou achar qual é o campo total neste ponto. E somar tudo para uma quantidade muito grande, porque aqui vai ter uma quantidade infinita de cargas, significa fazer integral. Então, ó, o meu campo elétrico total ali vai ser a integral do meu dE cosseno de θ. Somei todos estes. Este aqui era só devido a este cara. Se eu tiver vários outros, eu tenho que somar tudo aquilo. Ou seja, é só integrar este lado da minha equação e eu acho qual é o meu campo elétrico. Então, vamos escrever isso aqui na linha de baixo. Porque, ó, E é igual a integral do dE cosseno de θ. Mas quem é dE cosseno de θ? Ó, dE cosseno de θ é tudo isso. Só que eu já vou substituir esse cosseno pelo valor dele, tudo bem? Então vai ficar assim, ó. 1 sobre 4 π epsilon 0, tá aqui. Que multiplica z ao quadrado mais rão ao quadrado. Em cima, lambda dl. E o cosseno de θ. Quanto que vale o cosseno de θ? Z ao quadrado mais r ao quadrado tirada a raiz quadrada. Olha aqui, essa parte de baixo. E em cima, z. Gente, nota que nesta parte aqui, nessa parte escrita, eu estou integrando em dl. Então, tudo que não tiver L pode sair do símbolo de integral. E se eu estou integrando em dl, eu estou integrando para dar uma volta completa neste anel. Ou seja, para sair daqui e chegar até aqui outra vez. E uma volta completa num círculo é 2πr. Então, eu saio do meu ponto zero e dou uma volta completinha. E a gente vai ter que integrar aquilo ali. Mas para integrar aquilo ali é muito, muito fácil, prometo para vocês. Por quê? Porque nada tem L. Então, tudo sai da integral, só fica dl dentro da integral. Vamos escrever para a gente ver? Vai ficar assim, ó. E é igual a 1 sobre 4 π epsilon 0. Está aqui. Lambda z, já vou colocar os dois juntos. Lambda z está aqui. Isso vezes isso. Multiplicação de fração. Conserva a base e soma os expoentes. 1 mais meio, 3 meios. Ou 1,5. Então, vai ficar z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios aqui. Sobrou agora a integral desde 0 até 2πr de dl. Opa, essa integral é bem facinho de fazer. Nós vamos fazer essa integral aqui agora, então. Vamos lá. Então, gente, olha aqui. Essa integral é a mais fácil do mundo. Vocês já fizeram. Qual que é a integral de dx? A integral de dx é x. Qual é a integral de dl? A integral de dl é L. Então, olha aqui. E vamos copiar tudo, hein? É igual
a 1 sobre 4π epsilon 0, copia z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios, lambda z, tá aqui, integral de dl é L. Uso os limites de integração desde 0 até 2πr. Tá aqui. Opa, vamos olhar para aquilo ali. Na hora que eu usar o limite de integração, substitui o de cima menos o de baixo. Vai ficar isso aqui menos 0. É só isso aqui. Então, vamos escrever mais uma linha aqui. Depois a gente apaga essa parte do meio do quadro aqui para escrever a parte final desse problema nosso. Vai ficar 1 sobre 4π epsilon 0. Aqui eu vou fazer uma linha maior agora, porque eu já vou colocar o de cima menos o de baixo, 2πr menos 0 vai dar 2πr, aqui junto. Vai ficar assim, ó, z, só troquei a ordem, vocês vão entender por que agora, lambda vezes 2πr, tá aqui, e aqui embaixo a mesma coisa, z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Você fala assim, nossa, acabei. Não, na verdade a gente quase acabou. Já fiz a integral, já fiz todas as partes mais difíceis, mas vamos ver duas pequenas interpretações aqui importantes para a gente. Então, vou apagar esse lado aqui, para a gente poder fazer essas duas interpretações ali. Vamos lá. Repara só, repara lá naquela parte de lá. Mais especificamente, repara isso aqui. Lambda, que é a densidade de carga, que eu não dei isso no começo do meu exercício. Eu sei que era uma densidade linear, que é uma linha de carga, mas não foi dado este valor de lambda. Em momento nenhum. O que foi me dado no começo desse exercício? Que este anel aqui, eu nem anotei, mas este anel tinha uma carga total Q, o anel todo, que tinha um diâmetro, um raio R, e uma altura Z até onde eu quero calcular. O resto foi invenção minha, inclusive essa distância eu desenhei para mostrar que daqui até aqui tinha um valor, que a gente chamou de R aqui. Então, o que eu tenho que aparecer na minha resposta final? R, Z e a carga do anel. Não pode aparecer, e as constantes, obviamente. Não pode aparecer nenhuma outra invenção minha que eu fiz aqui. Então, como é que eu vou assumir com aquele lambda de lá? Olha lá o balãozinho em alaranjado que a gente acabou de colocar lá. E olha aqui agora, ó. Quem é lambda? Olha daqui. Quem é lambda? Agora vamos pegar esse cara aqui, ó. Lambda é Q sobre L. Opa, então vamos ver. Se eu passar o L para cá, Q é igual a lambda vezes L. Vamos escrever isso aqui. Vai ficar daquela equação ali, eu sei aqui, ó. Mas, se eu juntar aquele balão alaranjado com este balão amarelo, mas eu sei que Q é igual a lambda vezes o comprimento do anel. Ó, Q é igual a lambda, passa para cá, vezes o comprimento do anel. Mas quanto que é o comprimento do anel? O anel é um círculo. Ou seja, Q é igual a lambda vezes, comprimento do anel, olha aqui, 2πr. Justamente aquilo que eu circulei de alaranjado. Então, lambda vezes 2πr vale toda a carga do anel. E eu substituo. Então, ó, o campo elétrico gerado naquele ponto que eu escolhi, numa altura z, no eixo do anel, vale 1 sobre 4π epsilon 0
Z vezes Q. Por que vezes Q? De novo, porque lambda vezes 2πr vale Q. Analisa aqui de novo. Sobre Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Pronto, agora sim. Este é o campo elétrico gerado no eixo do anel, em algum lugar aqui acima do anel, no eixo que passa pelo centro do anel, por todo o anel, não só por este pedacinho. A contribuição de toda a carga do anel. Este é o nosso campo elétrico. Para finalizar, vamos fazer uma situação aqui, no mínimo interessante. Vamos supor, se Z for muito maior do que o raio do anel, o que vai acontecer? Ou seja, eu tenho esse anel aqui, eu pego esse ponto, eu não quero medir ele aqui, eu quero medir lá, ó, vai embora. Muito maior, mas muito longe do anel. O que vai virar aquela equação? Gente, os professores de matemática com certeza não fariam desse jeito. Eles têm um rigor matemático muito mais bonito do que o meu, não vamos nem discutir quanto a isso, mas funciona. Repara o que eu vou fazer aqui. Toda vez que eu tiver algo muito maior do que o outro, repito, não é assim que o pessoal da matemática faz. Eles têm um rigor melhor, mais importante do que isso que a gente vai fazer. Então, conversa com o seu professor de matemática, pede para ele mostrar como é que eles fariam, vão fazer uma expansão em série, com certeza, tudo. Mas olha o que eu vou fazer para simplificar. Toda vez que eu tenho uma coisa muito maior que o outro numa divisão, numa fração, eu divido em cima e embaixo por essa mesma coisa. No meu caso, eu quero desaparecer com esse z ao quadrado, eu quero sumir com ele. Para eu sumir com ele, eu vou ter que dividir essa parte de dentro aqui, ó, do parênteses, por z ao quadrado. Se eu dividir aqui por z ao quadrado, aqui por z ao quadrado, eu sumo com essa parte. E depois eu vou ter que dividir por alguma coisa aqui em cima para eu não ter feito nada com a minha equação. Se eu dividir pela mesma coisa em cima e embaixo, eu não fiz nada. A equação é a mesma. Então, olha aqui. Vai ficar assim. E é igual a 1 sobre 4πε0, 1 sobre 4πε0, vezes. Nesta parte de baixo, eu vou sumir com esse z ao quadrado aqui. Sempre divide, sempre tenta sumir o termo que é maior. Tenta desaparecer com ele, tenta fazer ele virar 1. É uma dica aqui, tá? Então, ó, vai ficar, para sumir com aquele cara, z ao quadrado, eu tenho que dividir por z ao quadrado. Só que eu estou dividindo toda a parte de dentro do parêntese por z ao quadrado. Estou dividindo separadinho, mas é como se eu estivesse tirando o NMC, ó. Z ao quadrado, R ao quadrado. Tudo isso elevado a 3 meios. E aqui em cima, como é que vai ficar? Vamos fazer de outra cor aqui, ó. Vai ficar Z sobre Q dividido por quem? Para essa equação, eu não ter feito nada. Se eu dividir por Z aqui, dividir por Z aqui, tudo bem, dá certo. Só que lembra, ó, está dentro de 3 meios, então tem que tomar cuidado. Então, olha aqui. Eu estou pegando meu z ao quadrado, que dentro do parênteses eu coloquei z ao quadrado, correto? Aquilo ali é só um rascunho. Dentro do parênteses eu coloquei z ao quadrado aqui embaixo. Vamos ver quem que eu coloco aqui em cima para poder falar, não fiz nada. Na verdade, eu não fiz nada. Ó, só que esse z ao quadrado está elevado a 3 meios. Opa, z ao quadrado vezes 3 meios, ou desculpa, elevado a 3 meios, eu corto aqui, isso aqui é a mesma coisa que z ao cubo. Então, para que eu não tenha feito absolutamente nada do ponto de vista matemático, para esta equação ser idêntica a essa que eu estou fazendo aqui, depois que eu escolhi quem eu coloquei dentro do parêntese, eu tenho que dividir aqui por z ao cubo. Por que z ao cubo? Porque era z ao quadrado elevado a esse 3 meios aqui. Então, tudo bem. Então, agora olha aqui o que a gente vai fazer.
Z ao quadrado dividido por Z ao quadrado dá 1. Tá aqui. E este cara aqui, professor, R ao quadrado dividido por Z ao quadrado. Gente, olha a nossa consideração. O Z é muito maior do que o R. Muito maior, é muito maior mesmo. Então, eu estou dividindo algo por alguma coisa gigantesca. Esse número aqui é 0, ou muito perto de 0. Então, este termo deu 1, esse deu 0. 1 elevado a qualquer coisa é 1 mesmo, porque 1 mais 0 é 1, elevado a qualquer coisa é 1 mesmo. Para quase terminar aqui, hein? Eu posso simplificar este z de cima com um desses z's que eu tenho aqui, vai ficar z ao quadrado. E agora eu reescrevo a minha equação aqui. Então, se z for muito maior do que r, o meu campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon 0, Q sobre z ao quadrado. Então, campo elétrico geral para qualquer posição, qualquer altura z, isso vale. Agora, eu posso aproximar a minha resposta, quando z for muito maior que r, deste cara aqui. Vamos só ver o que esse cara aqui me diz do ponto de vista física e não matemática para a gente encerrar aqui, porque as equações já estão encerradas, tá? Pessoal, vocês já conhecem essa equação, só que estava com r ao quadrado. R, z, a letra que você quiser chamar, não tem problema nenhum. Essa aqui é o campo elétrico de uma carga pontiforme, situado a uma distância dessa única carga pontiforme. O que significa isso? Significa que se eu pegar esse z e jogar ele lá para cima, muito longe, como é que eu vejo esse anel? Eu vejo esse anel tão pequeno que parece que toda a carga do anel está concentrada no único ponto. Então fica, para todos os efeitos, é como se toda a carga desse anel tivesse concentrada nesse ponto, vira uma carga pontiforme e eu quero medir o campo elétrico lá longe nela. Então, é exatamente o campo elétrico de uma carga pontiforme. Pessoal, dessa forma aqui a gente encerra nosso vídeo a respeito do campo elétrico produzido por uma linha de carga. No nosso caso específico, a gente fez essa linha ser um anel carregado.